Criador abençoe você e sua casa, aqui Rogério Canova e eu tenho a presença da minha esposa Mariane. Olá, Criador vos abençoe. Do meu filho Aleph. Criador abençoe. Seja bem-vindo ao Sobrevivência. Hoje nós temos um assunto especial. Como nós sabemos o início do mês? Ou melhor, como os hebreus sabiam o início do mês? O que eles esperavam acontecer? Tudo dentro do contexto escriturístico, literatura bíblica. Trouxemos um pouquinho da história aqui também e trouxemos um pouquinho da literatura de Qumran. Eu quero que você nos acompanhe nessa jornada, vai fazer muito bem a tua mente e vale a pena firmar a tua fé. Você que tem nos acompanhado no grupo Sobrevivência, no canal, no WhatsApp, no Telegram, seja bem-vindo mais uma vez. Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva. Aperte as notificações para receber os nossos vídeos. Para ficar mais próximo de nós, aqui está o link do WhatsApp e o Telegram. É importante você deixar o seu comentário, seja positivo ou negativo. Nós somos bem maduros aqui para entender a sua opinião. É claro que de vez em quando tem um pessoal que usa de deboche, mas nós compreendemos também. Cada um tem uma fase da vida e uma temporada a viver. Então, como os hebreus sabiam o início do mês? Mariane vai fazer a leitura de Êxodo 12. E falou o Criador a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Então, a pergunta foi até feita por um das pessoas que passou pelo canal Sobrevivência, vendo os nossos vídeos. E aqui nós temos uma parte da resposta. E o verso 6 fala também que nesse mês seria feito a celebração da Páscoa. O verso 13 ele é muito mais claro. Capítulo 13. Capítulo 13, perdão, o verso 4. Hoje, no mês de Abibe, vós saiais. Então eu tenho uma versão literal do texto anotado aqui, tá? Uma versão literal. Então, no mês em que eles saíram, foi o primeiro mês, e cujo mês eles celebraram a Páscoa lá também. Então, a Páscoa e o início do ano é em Abibe. O que significa Abibe? Nós temos na versão King James também para nós observarmos. Verso 4. Hoje é um dia de primavera, no mês de Abibe, e estais abandonando as terras do Egito. Ótimo, excelente. Então, a palavra aqui, quando a gente vai ver a tradução Strong, o H24, tá? De Strong, do dicionário Strong, para a linguagem que eles dizem ser hebraica, o quadrático aqui, né? Nós sabemos que é judaica. Então o verso 4 fala a mesma coisa, porém Abibe aqui vem falando sobre fresco, espigas novas de cevada, né? Mês de formação da espiga. Então ainda vem um comentário aqui, entre março ou abril do calendário gregoriano, tá certo? Mas de que forma mais eles observavam? Nós trouxemos o texto aqui de uma tradução também do o que eles chamam de hebraico, quadrático com massoreta, para o português. O que está escrito, Mariane? Hoje vós, os que saem no mês de Abibe. Então, é o mesmo Êxodo 13, tá? O mesmo verso 4, tá certo? E ainda aqui, para nós termos uma ideia quando que é esse o equinócio, para a gente entender quando que inicia essa primavera lá em Israel, outono aqui no Brasil, nós podemos fazer uma pesquisa simples aqui. Estou ajudando você a compreender como que é fácil entender tudo, tá? Você joga no Google, equinócio em março de 2024. Quando que ele ocorreu? Dia 19 de março. O que teve dia 19 de março? Dia 19 de março, o Sol, ele passou pelo horizonte leste. Isso aqui é a linha do horizonte, 19 tá? de março, de acordo com o horário Isso, voltando secular, lá. Exato, que né? é às 11, aqui está marcando 23 horas e 6 minutos, ou 11 horas e 6 da noite, está marcando o equinócio, que para nós, Após o pôr do após sol. o crepúsculo da tarde, já é, no caso, outro dia, outra contagem, né? Então seria, entre aspas, né, 20 de março, que para nós não é dia 20 de março, mas seria o primeiro dia do primeiro mês do ano. Na verdade, ali o sol ele se põe e nasce a primeira estrela, já é a viração do dia. Então, no dia 20 aqui, olha, a gente usa o estelar, essa ferramenta é de graça, viu, pessoal? Você não Agora precisa... Isso, agora é o nascente do sol aí, leste. Isso, 5h49, tá? Eu tirei a linha do horizonte aqui para ficar mais fácil de você visualizar o sol, mas você pode baixar
o aplicativo e colocar nessa data aqui, retroceder, que você vai entender melhor. Assim, esse posicionamento do Sol aí está indicando como ele está. Ele está praticamente ao centro dos hemisférios. Né? Para quem ainda não entende sobre hemisfério, existe o hemisfério norte e existe o hemisfério sul. Eles estão... o hemisfério sul está à direita, o hemisfério norte está à esquerda, olhando na direção leste. Então existe o Sol, que é um luzeiro bastante importante para fazer essa observação. Então, quando o Sol nasce, nessa data 20 de março de 2024, ele já está um pouquinho desfocado para a esquerda, marcando então o início do ano. Por quê? Porque aconteceu o equinócio e com a marcação do equinócio, chegou a primavera. É mais um ponto que indica que a primavera chegou. Só que ele não é o ponto crucial, não é o ponto mais importante. Por quê? Porque antes mesmo de acontecer o equinócio, quando o Sol está ali no último mês do ano, para iniciar o primeiro, ali nos últimos dias do ano antigo, né, para iniciar o novo ano, a gente já percebe as mudanças no clima, nos animais, terra, plantas, ar, época de chuva, enfim, a gente já percebe a mudança da estação. Então, o Sol, ele vem empurrando a estação com o seu magnetismo, na medida que ele vai se movendo, né, dentro dos portões celestiais. Essa posição que ele está aí indica o primeiro mês do ano e indica que ele está entrando no 4º portão celestial. Ah, mas o que quer dizer isso? Às vezes uma pessoa está vendo esse vídeo hoje, né, e não entende a respeito dos portões celestiais. Existem os meses e existem os portões equivalentes a cada mês dentro do calendário celestial. Eu não posso explicar aqui agora a respeito desses portões, que vai ser um tema para outro vídeo, então acompanhe a gente para que você possa compreender um pouco mais sobre todos esses detalhes. Como que a gente sabe que chegou a primavera? Você joga no Google também e pergunta quando inicia a primavera em Israel em 2024? Quarta-feira, dia 20 de março, certo? Quarta-feira, dia 20 de março, inicia a primavera. Tá bom? Então, se você for ver a data que nós colocamos aqui no estelário, é a mesma. O Sol está indicando, a natureza indica também, sim, certo? São 4 divisões no ano. O início da estação. A natureza indica também. Agora, se a gente fosse usar a Lua, daria para a gente encontrar esse início, batendo ali justinho com o equinócio? Daria para a gente encontrar? Isso. Antes da gente continuar falando sobre a Lua, existe uma outra questão. Existem pessoas que são bem leigas a respeito desse assunto, então eu peço, né, você que não entende muito desse assunto de estação, faz uma pesquisa aprofundada. Existem 4 estações no ano, né? Primavera, verão, outono e inverno. Por que eu comecei dizendo a primavera? Porque eu estou vinculando a contagem das estações de acordo com o hemisfério norte. Ou seja, Israel, ele se encontra no hemisfério norte, tá? Ali, a Terra Prometida, onde toda a história aconteceu, a história que nós conhecemos biblicamente falando. Então, primavera seria a primeira estação do ano, verão a segunda, outono a terceira e inverno a quarta, que é diferente das estações aqui do hemisfério sul. Porque o hemisfério sul, no caso, se eu for começar a contagem do ano em março, aqui vai iniciar o outono. Exato. Só que, tanto a primavera quanto o outono, o Sol se posiciona no centro dos hemisférios. Entende? Essa é a chave para entender. Então, não importa. Qualquer lugar que você estiver no mundo, sempre vai existir, sempre vai ter o início de uma primavera ou o início de um outono. E sempre o Sol vai estar posicionado ao centro dos hemisférios. Diferente do verão e do inverno. O Sol, ele marca a chegada do outono e do inverno, ele vai ao extremo dos hemisférios, tanto de um lado quanto do outro, dependendo do mês. Então, quando ele chega no seu extremo, no último portão, né? Agora ele começou o início do ano, ele vai 3 meses, ele vai a seu extremo. Então, quando ele chega nesse ponto extremo, que seria o trópico de Câncer,
Ele vai marcar inverno para o hemisfério norte, aliás, inverno para o hemisfério sul e verão para o hemisfério norte, porque lá iniciou a primavera e da primavera, após a primavera, inicia-se o verão, tá? E para nós aqui, iniciamos o outono, mas quando ele chega no Trópico de Câncer, acontece o inverno. Então, quando acontece o solstício, as estações, elas são extremas nos dois hemisférios. Há uma mudança muito grande. Só que quando é primavera e outono, as estações são bem parecidas e a gente vai mostrar para vocês aqui no decorrer do vídeo. Lua nova, então, em março, ela ocorreu no dia 10 de março, tá? De 2024. Tá aqui o Stellarium para provar isso, né? No dia 10/3 de 2024. Aqui embaixo você vai encontrar escrito aqui, até meio apagadinho, do slide, né? Lua nova, tá? Dá para você conferir aqui. O que está dentro desses 4 pontos vermelhos aqui é a Lua, é a tá? Lua apagada, isso. Chamada Lua nova. Então, dia 4, dia 10/3, tá certo? Então, você percebe que dia 10/3 para dia 20 já tem 10 dias de distância, né? Então, vamos lá. Depois aqui dessa marcação, nós temos o dia 8/4. Que é a próxima lua nova. Porque lá vem dizendo aqui, ó, em abril, dia 8 de abril, seria a próxima lua nova. E aí ela estaria 19 dias depois do início da primavera. Então desfocou dia 10 de março, estava meio que atrasada para o início da estação. E dia 8 de abril também, ela, no caso aqui, ela está após a marcação da chegada da primavera. Mas para quem gosta de usar a lua para marcar, nós entendemos, tá certo? Olha o que diz a respeito do calendário judaico. Você também pode fazer essa pesquisa, é muito simples. Lê pra gente aqui, Mariane, o calendário judaico é... O calendário judaico é um calendário do tipo lunisolar, cujos meses são baseados nos ciclos da lua, enquanto o ano é adaptado regularmente de acordo com o ciclo solar. Por isso, ele é composto alternadamente por anos de 12 ou 13 meses e pode ter 353 a 385 dias. Só que fica muito difícil você estabelecer aniversários, né? Se a gente fosse colocar aniversário aqui. Não, e até mesmo um padrão, né? Porque de 353 a 385 dias, gente, é um espaço distante. Muito grande. Não, mas tudo bem. É um costume dele, a gente respeita. Mas o que as pessoas não te contam é o seguinte, tem um detalhe nesses termos aqui, tá? Você pode procurar na história, por favor, não fique com a nossa informação. Vá averiguar os fatos. O que está aqui em azul, Maria? Lê pra gente. Nos tempos bíblicos, a determinação do começo do mês era realizada pela observação direta de testemunhas designadas para este fim. Método seguido pelos caraítas até os dias de hoje. Então, nos tempos bíblicos, lá atrás, a observação do início do mês era realizada por observação direta de testemunhas. Mas que testemunhas era essa? Os quais determinam o primeiro mês do ano como Abib. Mas que testemunha é essa que determina o primeiro mês do ano como Abib? É a lua? É o sol? Vamos ver. Então, a escritura, ela traz uma roupagem interessante para nós compreendermos, tá? Números 28, no verso 11, a gente encontra escrito assim: E nos princípios dos vossos meses, oferecereis o holocausto ao Criador, 2 jovens novilhos e um carneiro, 7 cordeiros de 1 ano sem defeito. Olha um detalhe importante, você não pode deixar isso aqui escapar. Se alguém te disser que o judeu, na época de Jesus, vou usar Jesus para você compreender, que eles guardavam o sábado pela lua, estão mentindo para você. A história prova ao contrário, os textos mostram a verdade a respeito disso, tá? Eles guardavam as festas de Levíticos 23, porque não existe festa de lua nova em Levíticos 23. Não existe ordem para a festa de lua nova. Você pode vasculhar a Bíblia, você vai encontrar em traduções tendenciosas. Tem sim lá a festa de lua nova. Mas não tem, Levíticos 23 fala sobre as festas do Criador e não tem festa de lua nova lá. Não tem.
E de Gênesis a Apocalipse não tem. Isso, e nós já até abordamos esse assunto com mais detalhe. Veja outros vídeos aí. Não peça pra gente provar de novo, porque tá para outros provar. Já provamos lá atrás. Já tem vídeo anterior falando sobre. Então aqui, se atenha a esse detalhe. A Mariane leu o verso 11, agora ela vai ler o verso 14, Rogério, onde tem a festa de lua nova. Lê pra gente, Mariane. E as suas libações serão a metade de um hin de vinho para um novilho, e a terça parte de um hin para um carneiro, e a quarta parte de um hin para um cordeiro. Este é o holocausto da lua nova de cada mês, segundo os meses do ano. É uma normativa. Ninguém discute. É uma ordem do Criador. Isso é norma. Está em Números 28:1. Ah, Rogério, mas como então? E a gente vai ver agora na versão King James. Lê o verso 14, Mariane. As libações de vinho que o acompanham serão assim: 2 litros de vinho com cada touro novo, 1,5 litros com cada carneiro e 1 litro com cada cordeiro. Este será, mês após mês, o holocausto que deverá ocorrer a cada lua nova para todos os meses do ano. Isso. Então aqui o texto ele é o mesmo e normativo. Agora, quando a gente joga para a versão João Ferreira de Almeida, que possui versos strongs, quando eu coloco o mouse em cima do H2320 de Strong, ele dá as seguintes opções. Lua nova, mês mensal, primeiro dia do mês, o mês lunar. Mas será que a tradução é essa mesmo? Olha só quando a gente pega uma versão do hebraico, que eles dizem ser hebraico, quadrático, com maçoreta, para o português. Lê pra gente, Mariane. Entenda que a leitura aqui é feita como se escreve a linguagem judaica, da direita para a esquerda. Da direita para a esquerda. E as libações deles, a metade de o hin, serão para um novilho, e o terço de o hin para o carneiro, e o quarto de o hin para o cordeiro, vinho este, sacrifício queimado por inteiro de mês, no mês dele, pelos meses de o ano. Opa, não tem lua nova aqui, por quê? Não tem lua nova! Mas por que não tem lua nova aqui, Rogério? Porque o calendário hebreu, não judeu, ele é baseado em profecias. Se não fizer todas as festas, não vem a chuva serôdia e nem a temporã. Era promessas para eles. Isso, tem que estudar um pouquinho, gente. Se não guardassem as datas corretamente, as chuvas não caíam para a colheita. Exato, aqui a primavera, tá? Então você tem uma profecia aqui. Vamos entender um pouquinho mais? Você depois se demora nesses detalhes aqui, você pode fazer uma pesquisa ampla, tá? Senão a gente não anda aqui. Eu quero que você observe que as pessoas usam o H de Strong aqui, as pessoas usam o H2320 para dizer que a palavra é lua nova. Eu vou mostrar para você mais uma vez, já mostramos para dizer que mês se refere à lua nova. Isaías 66:1, 23, perdão, não 1. E acontecerá que toda a humanidade virá, se inclinará diante de mim e adorará a minha pessoa, desde uma festa de lua nova a outra e de um sábado a outro, palavra do Criador. Então, pera lá. Na versão King James, tá aqui, ó, é a King James, tá? Na versão King James e nas outras, está diferenciando o sábado da lua nova. Então quer dizer que a lua nova não é um sábado? Tô fazendo uma pergunta, chega à sua própria conclusão. Porque aqui vem Shabat e sábado também. E lua nova, você tem uma vírgula separando, certo? Aparentemente a referência na concordância aqui é outra. Mas tudo bem, vamos tentar entender o verso através do versos Strongs. Mais uma vez nós encontramos o H23, certo? 23:20. E a palavra é Rodesh. Não tem lua aqui. Para quem conhece um pouco, aqui Rodesh de novo. Para quem conhece um pouco de hebraico, gente, tem que estudar do grego, né, da linguagem judaica. Nós temos a palavra Rodesh. Vamos ver daqui um pouquinho o que significa o Rodesh. Peguei aquela tradução melhor também, pra gente entender se tem lua nova aqui. Lê pra gente, Mariane. Verso 23. Isaías. E acontecerá tão frequente quanto lua nova, na lua nova dela, e tão frequente quanto o sábado, no sábado dele, virá toda a carne para se prostrar perante mim, diz o Criador. Ah, Rogério, aqui ficou melhor a tradução, né? Realmente, a tradução melhorou muito. Mas olha só, quando você joga, gente, por favor, pode usar o Google, não carece de nada. Quando você pergunta para o Google como se escreve lua em hebraico, você vai encontrar esses caracteres aqui.
certo? Em Isaías 63, 23, não tem. Eu vou mostrar para você embaixo, ficou meio embaçado aqui. Aqui, ó, Isaías 63, 23. Quando a gente chega na palavra lua nova aqui, a palavra é Rodesh. Não tem nem lua ali escrito. Não tem lua. Nem lua e nem novo. Olha, nem novo. Olha aqui o caractere. Não é o mesmo desse aqui. Mas tudo bem. Poderia ser, Rogério, porque tem a palavra novo aí, né? Vamos ver se isso é verdade. E foi traduzido como Rodesh ali, né, no português. Rodesh, né? Ali, ó. Rodesh. Rodesh no português. Tá, mas vamos lá. Então, mas tem o Salmo 81. O Salmo 81, Rogério, é enfático, viu? Eu acredito que o hebreu começava o ano pela lua nova. Vamos ver se é verdade? Tocai a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. Bom, então tem duas aqui, né? O pessoal não decidiu. Eu garanto para você que aqui também não está escrito lua cheia, tá? Strong diz que é, mas se você for procurar na tradução não é. O H2320 aparece de novo aqui, que é Rodesh, é mês, tá bom? E se a gente joga no Strong, a gente encontra assim também. Olha só, lua cheia. Aqui, não é lua cheia isso aqui. Quando a gente for escrever lua cheia, nós vamos escrever assim. A palavra lua, que está aqui, que seria Yarer, e a palavra cheia, que é a próxima. Que é a próxima da frente. Então, como se escreve lua cheia em hebraico? Gente, não precisa de muita coisa para entender a verdade, tá bom? Então, você vem aqui, vê que não é a mesma palavra. Não tem nada a ver. É uma tradução tendenciosa? Rogério, você está dizendo, não, o texto está mostrando que é tendenciosa. Já está mostrando, isso por quê? Porque a tradução das Bíblias que nós temos à disposição vem da Bíblia Septuaginta, que para quem conhece é uma versão grega da tradução. Agora, para você que a Bíblia é só até aqui, tá? Depois você pode vasculhar um pouquinho mais, é só para aguçar a sua curiosidade, tá certo? Agora, se você se interessa pelos achados do Mar Morto, que está lá no chapéu do museu em Jerusalém, e Raquel Elior, uma doutora em hebraico, da Universidade Hebraica, ela diz que é uma joia preciosa esses livros de Qumran, apesar de não fazerem parte do cânon separado pelos romanos e pelos judeus, mas nós encontramos no livro de Jubileus, no capítulo 6, uma menção extraordinária. Capítulo 6, verso 23. Mariane, lê pra gente. Os dias da comemoração e os dias oportunos são o início do 1º, do 4º, do 7º e do 10º mês. As 4 repartições do ano. São escritos e estabelecidos para testemunho eterno. Então, qual é a testemunha do Criador para você saber quando começa o ano? As 4 repartições. As 4 repartições do ano são as testemunhas. O Sol ajuda a compreender? Ajuda. A Lua ajuda a compreender? Ajuda. Se você conhecer o ciclo lunar, o ciclo solar e das constelações, vai te ajudar barbaridade. E os portões onde eles estão. Mas dizer que é na Lua Nova, isso é uma falácia tendenciosa, vem do grego, tá? Já provamos isso em outros vídeos, você vai assistir. Não peça pra gente fazer de novo, não. Refazer, a gente fica repetindo, né? E 24, lê pra gente, Mariane. E Noé os estabeleceu para si e para as gerações futuras como dias de festa, porque teve neles as seguintes recordações. No início do 1º mês foi-lhe dito que fizeste a arca e nele a terra secou. Ele abriu a arca e viu a terra. No início do 4º mês fechou-se a abertura das profundidades do abismo inferior. No início do 7º mês abriram-se as aberturas de todos os abismos da terra e as águas começaram a descer no abismo inferior. No início do 10º mês apareceram os cismos dos montes e Noé alegrou-se, e por isso ele os fixou para si mesmo com dias de festa para comemoração nos séculos. Verso 29. E assim eles são estabelecidos e assim se elevam sobre as tábuas dos céus. 13 semanas, uma das quais de uma outra estação, é a comemoração, da primeira à segunda, da segunda para a terceira, da terceira para a quarta, e formam todos os dias estabelecidos 52 semanas, e todas as semanas formam um ano completo. Então, esse é o ano do Criador, tá? Essa é a contagem do ano do Criador. Se você tem dúvidas, faça o cálculo aí. Se o seu calendário não está... mas eu não gosto dos livros de Qumran, Rogério. Não, tudo bem. Eu só quero te adiantar que junto com esse livro aqui foram encontrados todos os outros que estão na Bíblia, fragmentos, em versões muito melhor de compreender, e aqui você tem condições de ver um texto
que refresca, ou melhor, amplia o seu conhecimento. Mas se você não gosta, tudo bem. A gente tem usado aqui, tem sido fantástico. Está de acordo com o que nós observamos no céu. Não as teorias e nem as teologias também relacionadas à Lua. Mas você quer falar alguma coisa, Maria? É só um complemento, porque assim, escrituras nós temos para vários gostos, para várias fés, né? Crenças. Só que quem não tem intimidade e familiaridade com o céu, querido e querida que está nos ouvindo aqui, você pode ler o que você quiser. Se você não olhar para o céu e não perceber o que está lá, não vai adiantar você ler nada. Porque o que você observa, se você enxerga, se o Criador te deu a opção de enxergar, se você está vendo, se você tem condições de olhar para cima e ver, você consegue ter uma percepção e entendimento muito maior do que qualquer escritura. Porque os céus é testemunha de tudo. Nós lemos de aqui, tudo. né, que Sim. a testemunha do Criador foi estabelecida, as 4 repartições do ano. Eu até arrisco, por favor, tá? Não vai dizer que eu disse que está no texto, não. A gente sabe que o hebraico, ele foi perdido, não tem mais hoje, né? O original. O antigo. Mas eu até arrisco e das 4 repartições do ano a outra, e acontecerá que das 4 repartições do ano a outra e de um sábado a outro virão me adorar. Eu arrisco pensar, tá? O texto não mostra isso, é claro. No máximo a gente pode traduzir como Rodesh, né? Mês, de um mês a outro, tá? Mas lua não cabe ali não. O Salmo 81 é fantástico. O pessoal sempre fala com a gente, mas aqui, né? A gente vai, já mostramos Salmo 81, perdão, é que eu voltei lá em cima. Gênesis 1, ele é fantástico, ele confere com o que a gente acabou de ler aqui, tá certo? O verso 14, quando a gente coloca o verso Strong aqui para ver a respeito, o Criador diz, lê pra gente, Mariane, disse? Disse também o Criador, haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para meses, para dias e para anos, para isso. Tudo. O que significa aqui estações? São as moedes, né? Ou moedins do Criador. Um detalhe, não está dizendo no verso 14 de Gênesis 1 que os luzeiros fariam marcações para a semana. Exato. Tá? Então fique bem claro isso para vocês que costumam usar esse verso para poder, arrumar alguma desculpa, alguma coisa para poder encaixar, tentar procurar um calendário eficaz. Tanto é. Não existe marcação de luzeiro para a semana. A semana iniciou sem luzeiros. Luzeiros, quando eu falo luzeiro, eu tô falando de sol, lua e estrelas, porque aquela luz que foi feita no primeiro dia é um outro tipo de luz que nada tem a ver com esses corpos celestes que foi feito no 4º dia da semana. Se alguém prega isso pra você, dizendo que esses corpos celestes estavam desde lá do princípio, isso é mentira. Está sendo contra o que está escrito, e isso vai pesar muito na boca de quem está falando. Com certeza. Toma muito cuidado com esses falsos ensinadores. Aqui, ainda na sequência, tem uma advertência no capítulo 5, no capítulo 6 ainda, o verso 34, tá? Tem uma orientação aqui ainda. Lê pra gente, Mariane, o 32. A gente sempre gosta de ler isso, que é muito importante. E tu ordena aos filhos de Israel que observe os anos segundo este cálculo. Normativa, tá? 364 dias formam um ano inteiro, e que não altere o cômputo do tempo dos seus dias e das suas festas, pois tudo acontecerá a ele segundo o seu testemunho, e que não passe além do dia estabelecido e não viole a festa. O verso 36. E haverá aqueles que observarão pela diminuição da lua, que ela alterará os tempos e antecipará de ano em ano 10 dias. Infelizmente, ainda tem até hoje. Se você não conhece da história, você precisa de procurar na história, tá? Você vai ver que os adoradores da lua usavam um calendário lunar para marcar as festividades, e isso não está de acordo. O próprio Cordeiro combateu isso, tá nos livros que eles chamam de Novo Testamento. Você precisa de conhecer a história,
você precisa de conhecer o costume das outras nações que com certeza adoravam o calendário lunar, eram adoradores da lua. Se você tem uma dificuldade, você pode usar o sol, o céu, para olhar. Nós temos aqui no hemisfério sul o Cruzeiro do Sul, tá? Você pode usar Stellarium para ver isso. Dia 20/3/2024, quando iniciou a estação de primavera Israel e outono aqui, o cruzeiro estava deitado, voltado para a esquerda certinho. E isso acontece todos os anos após o término do ano antigo e o início do ano novo. O Cruzeiro do Sul, quando chega a estação de outono, ele se encontra nessa posição no céu na primeira hora noturna. Porque ele não permanece dessa forma durante o restante das horas noturnas, porque ele é como se fosse um ponteiro, ele gira a noite inteira. Para você encontrar o horário aí vai depender de onde você mora, né? Não dá para mim falar um horário para você. Não tem como. E aí nós já fizemos um vídeo falando somente sobre essas questões das estrelas. Já tem um vídeo no canal falando sobre o Cruzeiro do Sul. Aqui, ó, a testemunha também mostra no dia 18/6, que vai ser a viração da estação. Ele vai estar em pezinho. Em pé, mostrando que chegou o inverno aqui para o hemisfério sul. Exato. E depois, no dia 17/9, ele vai estar com a pontinha voltada para a direita. Tá aqui, ó, tá? Eu não mostrei. Bem baixo horizonte. Aqui o cruzeiro, tá? Descendo aqui está ele novamente. Você vai ter que ver o horário aí da sua casa. Você tá vendo aqui no horizonte aqui que está após o crepúsculo, já está nas horas escuras, tá? Sim. Então aqui o cruzeiro indicando, eu não consigo... Lembrando, porque às vezes vocês podem olhar a hora aqui e falar, mas a hora tá diferente de uma estação para outra. Isso é completamente normal. Cada estação possui um horário de anoitecer diferente, porque tem épocas que o anoitecer chega primeiro, mais cedo, e tem épocas que ele chega mais tarde. Então vai depender de cada estação. É só observar. E depois, a última estação, o início da última estação, dia 17/12, ele vai estar de ponta cabeça. Só que nessa época que é verão aqui, nós não conseguimos visualizar o Cruzeiro do Sul, porque ele está abaixo da linha do horizonte. Por isso que eu tirei. Isso, a estação de verão não é possível ver o Cruzeiro do Sul no início da noite. Tá? No início da noite. Então ele vai girar, então pode ser que veja um pedacinho dele com o passar das horas noturnas. Eu espero que você tenha compreendido. O nosso desejo era mostrar para você como que o hebreu tinha condições, né? Eu vou mandar esses slides aqui lá no grupo Sobrevivência, no WhatsApp e no Telegram, para aqueles que estão nos acompanhando. E se você quer uma referência da escritura a respeito de como os hebreus sabiam o início do mês, está aqui. Não tem como fugir disso. Tá certo? Quero frisar também a questão. As 4 repartições do ano que foi lido lá nos achados de Qumran são as 4 estações, tá? O ano é dividido em 4 partes, referindo às 4 estações, e segundo a escritura, elas são as testemunhas, né, proféticas que mostram o tempo e que mostra também a questão do calendário como um todo. Em qualquer parte do mundo, viu, pessoal? Isso aqui, você pode ir lá onde fica 6 meses só sol, né, o sol da meia-noite, você vai conseguir ver. Mas isso aí é no extremo norte você vai do mundo, conseguir ver a estação lá também. Certo? Espero que tenha respondido. Se tiver alguma pergunta a respeito de outras provas históricas e tudo mais, tem muitos outros vídeos, pessoal. Esse aqui ficou separadinho para esse assunto. Só para esse assunto específico, mas tem vários temas que nós abordamos a respeito desse assunto. Criador abençoe você e sua casa. Criador abençoe a todos.